Vamos lá. Esse capítulo, ele começa com os discípulos questionando Jesus a respeito de quem era o maior no reino dos céus, certo? E aí Jesus começa com uma série de ensinamentos, tentando mostrar para os discípulos que o que importa realmente não é quem vai ser o maior, mas sim o fato de estar lá. E que na caminhada a gente não pode se perder e nem fazer com que se perca nenhum daqueles que creram no Senhor Jesus. Então a gente não pode se perder e não pode servir de pedra de tropeço para ninguém, certo? E aqui ele vai começar, vai dar continuidade nesses ensinamentos, assim que Pedro faz um questionamento a ele. Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E aqui, no momento que Pedro faz essa pergunta, ele, como um bom judeu, sabe que a tolerância dos judeus para aquele pecador era de, no máximo, 3 vezes. No máximo, aquele pecador poderia ser perdoado 3 vezes. Então, o cara mentiu uma vez. Poxa, me arrependi, me perdoe. Perdoar. Mentiu a segunda. Mentiu a terceira. Acabou. Aí já parou. Para os judeus, se ele repetisse pela 4ª vez, esse rapaz já era digno de repúdio, de ser afastado da comunidade, de não ser mais considerado. A palavra dele já não valia nada. Então, esse era o conceito dos judeus. A misericórdia era algo restrito, era pouca coisa. A compreensão era pouca. Beleza. E no momento que ele chega e oferece esse número de 7, imaginamos que Pedro devia estar se sentindo o todo-poderoso, né? O cara, o bonzão. Porque ele ofereceu muito mais do que os próprios judeus praticavam, né? Pegou o número da perfeição e jogou lá. E aí, Jesus? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele sabia que a resposta dos judeus seria 3 vezes. Bom, mas a resposta dos judeus seriam 3 vezes. A resposta de Jesus foi outra completamente diferente. E isso, com certeza, chocou com todos os discípulos com que eles acreditavam. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E quando a gente pensa no número desse, todo mundo rapidamente faz uma continha na cabeça, chegamos ao número de 490 vezes. Beleza. Se Jesus quisesse dizer que realmente era para a gente perdoar apenas 490 vezes, se essa fosse a intenção dele, seria realmente um número fácil da gente memorizar. Porque, por exemplo, eu gravar 3 vezes é fácil. Eu ia lembrar fácil. Pô, fulano mentiu, depois fulano adulterou, e aí depois fulano roubou. É fácil. Mas, meu irmão, quando isso chegasse na 20ª vez, eu já tinha perdido as contas. Imagina 490. Ninguém ia parar para ficar contando, ou ninguém ia andar com um caderninho na mão, contabilizando. Opa, João pecou mais uma vez. Isso não existe. É algo impraticável. No momento que Jesus joga esse número para cima deles, é óbvio que Jesus está falando que você não vai ter controle sobre o número de vezes que você vai perdoar. Você simplesmente vai perdoar. Então, aí a gente vai ter aquela concepção de que o perdão é algo infinito. Perfeito? Se há o arrependimento por parte do pecador, considerando que todos nós somos pecadores. Mas, enfim, aquela pessoa que te ofendeu, que te agrediu, fez alguma coisa contra você, se essa pessoa se arrepende, a sua obrigação é perdoar. Não é uma questão de desejo, vontade, possibilidade.
é uma obrigação. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente, com a parábola que o Senhor Jesus usa, que isso é extremamente necessário para a nossa salvação. Pode falar aí, Maiana. Lembrando que o perdão não é um sentimento, é uma atitude. Você decide que você vai perdoar, e se você não consegue de primeiro, você começa a orar por aquela pessoa, porque você deve lembrar que você também peca todos os dias e inúmeras vezes, e Deus lhe perdoa. Excelente consideração, Maiana, é isso aí mesmo, tá? Então, o que seria o perdão? Não seria necessariamente você apagar aquele fato da sua vida, né? É comum a gente falar que isso não é perdão, isso é amnésia. Você não vai conseguir apagar aquilo da sua mente, da sua vida. Ficou marcado. Mas, essa Thaisa, mas o efeito que aquilo te causou, isso vai ser anulado. E é uma vontade sua. No momento que a gente é machucado, né? Que a gente é traído, que a gente é maltratado, vai surgir um sentimento dentro da gente de revolta, de ira, de repúdio, uma chateação. Alguma coisa vai surgir dentro da gente. Ação, reação, normal. Mas o que essa reação nossa, né, vai causar dentro da gente, na verdade, é muito pior do que o que a pessoa causou a gente. Aquele sentimento que a gente vai ter para com a pessoa de que ela pague na mesma moeda, aquele sentimento de vingança, aquela ideia de que, pô, tomara que ela se dê mal também, sabe, esse sentimento pequeno e mesquinho, não vai prejudicar, na verdade, a pessoa, porque a pessoa em si não sabe nem que você está sentindo isso. E necessariamente ela não vai sofrer as ações do que você está sentindo, mas a sua alma, sim. Esse sentimento nasce, brota dentro da sua alma, tá? E se você continua insistindo em praticá-lo, a sua alma vai ficando doente. A mágoa e o ressentimento, elas são energias muito poderosas, extremamente deletérias, extremamente destruidoras, ao ponto de você começar a perceber que até o seu corpo fica adoecido. Já comentei aqui algumas vezes com as meninas, eu tenho para mim a firme convicção de que a maioria dos casos de câncer que a gente vê, físico mesmo, câncer nas pessoas, é motivada pela doença da alma. Mágoa, ressentimento, raiva, desejo de vingança. Então, se a pessoa decidiu arrepender-se do que fez, a nossa obrigação é esquecer esse sentimento de querer dar o troco e, pelo contrário, amar essa pessoa. Quem falou isso não fui eu, foi Jesus e está escrito na Bíblia para todo mundo. Não é uma coisa fácil, não é. E, aliás, Jesus não disse que seria algo fácil. Ele disse que era algo que tinha que ser executado, certo? Então, como Maiana ponderou, não é uma vontade, tá? A gente simplesmente tem que liberar o perdão. E se a pessoa não se arrependeu e não veio nos pedir perdão? O que Jesus orienta é que, se dentro da gente existir um sentimento negativo para com aquela pessoa, agora quem entende que está em pecado é a gente. E a gente tem que liberar o perdão. E, se necessário for, você tem que ir até aquela pessoa e dizer: poxa, olha, você fez aquilo naquele dia, eu fiquei profundamente magoada, me perdoe, porque por um momento eu te odiei ou te desejei o mal. Essas coisas têm que ser praticadas. E se isso ainda não for o suficiente para arrancar de você esse sentimento, é óbvio que agora a sua dedicação tem que ser realmente em oração. E uma das formas mais legais e mais eficazes de você vencer um sentimento como esse, de não liberar perdão, de não querer liberar perdão, é justamente orando pela pessoa, desejando o bem dela, abençoando essa pessoa, fazendo com que Deus enxergue essa pessoa e
desejando a ela todo o bem que vem de Deus. Maiana levantou a mão primeiro, depois Isis. Fala aí, Maiana. Não, eu disse que concordava, duas, porque é o bem que você quer para você. Jesus disse amar o próximo como a você mesmo. Se você não quer ser odiada, por que que você vai querer? Se você não está se sentindo bem com aquele sentimento, por que que você quer tirar esse peso das suas costas para colocar nos outros, quando nem você está conseguindo carregar? Você tem que entender que todo mundo está sujeito a erros. Às vezes a gente machuca uma pessoa sem nem perceber, sem intenção, porque vai muito de como a pessoa está e de como a gente está. Então, começa, ó Deus, eu não quero perdoar, eu não desejo perdoar, eu quero mais é que morra, que queime lá no fogo do inferno, mas eu não quero ir para lá. Então, não faça porque eu estou sentindo, mas porque a minha mente, a minha razão sabe que isso não é certo. Porque Jesus vai trazer essa, a gente vai viver lá na lei do talião, olho por olho, dente por dente. Não tem noção, eu não acredito. Eu não sei como que uma pessoa que serve a Deus, diz conhecer a Deus, diz ter nascido de novo, diz ter o Espírito Santo e não perdoa, quando Jesus perdoou todo mundo, e mais a gente fez, é complicado. Fala, Isis. Reiterar que esse é um dos critérios para receber o Espírito Santo, liberar o perdão, ter um coração limpo, se esvaziar desses sentimentos negativos, negativos. Que não tem salvação sem o perdão, não tem como ser batizado com o Espírito Santo, ter a certeza da salvação com esse sentimento. E a questão do perdão próprio. Às vezes você perdoa tanto e esquece de se perdoar, de entender que aquele foi um momento de ignorância e que passou, e que você sempre pode se reconciliar com Deus, sempre. Pecou, se arrepende de verdade, se perdoa e se reconcilia com Deus. Porque ele sempre está pronto a perdoar. Olha que maravilha. O cara que nos ensinou a perdoar é que mais nos perdoa todos os dias. É isso. Exatamente, isso aí mesmo, Isis. Fala, Thaisa. Thaisa está aí no desespero. Fala, Thaisa. Uma coisa interessante que eu venho observando, estava lendo, acho que é em João, que fala sobre a samaritana. Antigamente, os judeus não falavam com os samaritanos. E o que acontece? O Senhor Jesus, ele sentou no poço e conversou com o samaritano. Ele quebrou o tabu. Aqui a gente percebe também que quando Pedro pergunta, eu não sabia dessa questão que os judeus tinham que ser 3 vezes. Tô sabendo agora através de Dona Lília, mas você vê que ele quebra o tabu de novo sobre a questão do perdão. Assim também, quando teve a mulher que foi apedrejada, ele estava no momento escrevendo na areia todos os pecados dela, no momento que o pessoal queria apedrejar. Então isso mostra que Jesus, por mais que ele fala da lei, que não anula a lei, mas tem certas coisas que ele quebra o tabu, que nem um sábado, fala no sábado Deus descansou. Então tem gente que fala, no sábado não pode fazer nada, mas Jesus curou no sábado. Então tem coisas que você vê que leva mesmo para a questão religiosa, né? Exatamente, exatamente. Então, enquanto o Pedro estava se sentindo extremamente generoso em oferecer o perdão 7 vezes, Jesus fala que tem que perdoar infinitamente. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. As parábolas, né? Isso aqui a gente vai estudar uma parábola, e as parábolas são formas de linguagem, historinhas, que simplificam o entendimento de algum assunto. Jesus amava fazer isso, mas não era só ele, não. Isso era algo comum entre os judeus, tá certo? Então, no momento que ele chega e fala sobre um rei, essa figura do rei, na verdade, representa o próprio Deus. E a ideia de ajustar contas, acerto de contas, fala sobre o juízo divino. Estamos falando de juízo final,
Estamos falando do julgamento de Deus. Seja qualquer que seja a situação, sempre vai existir o juízo de Deus, tá? Então, essa era a consciência deles, né? Por isso eles eram muito preocupados com o pecado. E na cabecinha deles, a melhor forma de agradar a Deus e acobertar o seu pecado, todo mundo aqui já sabe, é como? Seguindo as leis, seguindo as tradições. Não era necessariamente uma conexão da sua alma com o próprio Deus, mas uma série de obediências a tradições que, no fundo, eram atos vazios, não tinham aquilo ali, não era imbuído de fé, eram coisas mecânicas. Por isso, inclusive, que veio Jesus, mas essa é uma conversa para outro momento. Então, assim é o reino dos céus, semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Quer falar aí, Maiana? Quero. Diga. Entrava até a hipocrisia, porque eles sabiam que podia fazer qualquer coisa contra o outro e que se eles levassem um animal ou cumprissem um certo ritual, ia ser perdoado. E se aproveitava disso para pecar mais ainda. Como se fosse tão fácil, né? Você simplesmente chega, sacrifica um animal e, opa, você está zerado de novo com Deus. E não é bem assim. Ainda tinha a questão de que eles podiam revidar. Dependendo da agressão que sofreu, ele poderia chegar na pessoa e descontar. Lá, acho que é em Deuteronômio que fala, que entra lá aquela lei do dente por dente. Então, eles já não se importavam em perdoar, porque tinha desculpa de poder fazer pior porque fez com ele. Exato. A cobrança, né, do que sofreu. Um certo tipo de vingança. Ok? Então vamos lá, versículo 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Ok, então o rei começou a fazer um acerto de contas com todos aqueles que lhe devia. E pegou o primeiro, de cara, pegou esse rapazinho aqui, que devia 10.000 talentos. Vocês fazem ideia de quanto é 10.000 talentos? É dinheiro pra caramba. Eu fui procurar uma tabelazinha de correlação. Um talento, são 10.000 aqui, um talento seria o equivalente a 6.000 denários. Quanto é um denário? Um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Um talento seriam 6.000 dias de trabalho. Um talento. 10.000 talentos seriam 60 milhões de dias de trabalho. Isso em anos, eu fiz tomei aqui, né? Tive o trabalho de pegar e transformar isso, só para ficar claro até para mim mesma. Isso em anos seriam 164 mil anos, 164.384 anos. Para morrer que é melhor. Noutras palavras, impagável. Lembra que a gente fez aqui uma correlação de quanto seria um denário hoje, né? Brasil. Um dia de trabalho, um dia de salário, em torno de seus R$35, 33, R$35, vamos arredondar, tá certo? Multiplicando isso por esse bando de dia aqui, isso daria mais de 2,1 bilhões de reais. É dinheiro pra caramba. Eu fiquei tentando imaginar como foi que esse rapaz conseguiu se endividar tanto. De tal forma que nem oferecendo a família e todos os seus bens seria suficiente para pagar a dívida dele. Óbvio que não seria. Tá? Então, vamos lá. Primeiro que vocês tenham em mente, o que esse homem devia era impagável. Ponto. Ok? Versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor
que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, que aqui não diz quantos eram, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, ele ia pagar com a própria vida, beleza? Não significa que ele ia ser morto, mas a vida dele ia ficar retida para que trabalhasse escravo, né, para todo sempre. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Gente, vocês percebem nessa palavra aqui dele alguma coisa de estranha? Alguém conseguiu perceber alguma coisa de errado nisso que ele está falando? Quem? O servo? Sim. Repete aí, por favor, a pergunta. No que o servo fala aí, no versículo 25 não, no versículo 26, ele chega e fala: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Vocês não sentem Ele que tem vai alguma pagar algo que ele não tem. Não tem como pagar se Ele vai se é a pagar quantidade algo de anos. impagável. Beleza. Então ele está fazendo o quê aí? Mentindo. Pedindo. Mentindo. Mentindo. Ele está pedindo misericórdia e está prometendo uma coisa que ele não vai fazer. Não tem como ele fazer. E ainda se prostra. Se ele quisesse, não teria como ele fazer. Tá? Fala aí, Maiana. E ainda se prostra para dar mais ênfase ao pedido. Mas na hora que você está passando por uma situação complicada e você não vê saída, aquela questão de se prostrar, de se ajoelhar, a gente já viu antes, é uma questão de você se humilhar para alguém que você reconhece que nessa pessoa há poder para resolver seu problema ou te dar uma resposta. Então, ele via no rei esse poder. Obviamente, ele ia se humilhar para o rei, que era quem era o cobrador da dívida, né? O credor. Então, ele ia fazer isso, obviamente, no desespero. E ele prometeu uma coisa que ele jamais poderia cumprir. No desespero, a gente faz coisas que a gente nem pensa no depois. Recentemente, estava conversando com uma pessoa desesperada, querendo sair de casa. Desesperada. Só que não tinha condição nenhuma, velho. Tem uns tempos aí atrás. A pessoa não tinha condição nenhuma de sair de casa, mas estava lá atormentada, a família perturbando, não sei o quê. Não, vou sair de casa, sem condição. E aí eu fiquei, lógico, perguntei, né? Porque eu sabia que a criatura não tinha condição de sair de casa. Eu perguntei: "Rapaz, mas como é que você vai fazer isso?" Aí me respondeu: "Doutora, eu vou conseguir com uma pessoa, por amizade, para ir para tal lugar. E eu não vou precisar pagar nada, só vou pagar um mês depois." Pô, uma saída excelente, né? Bacana, uma ideia muito boa de emergência. Mas está embutido nessa ideia, gente, na convicção da pessoa, uma mentira, um erro, um equívoco. Porque se ela não tem como pagar as contas agora, como é que ela vai estar endividada? Como é que ela, no futuro, daqui a um mês, vai conseguir pagar, sendo que não tem previsão de nada, a pessoa está desempregada, tal. Como é que se resolve isso? Mas é o desespero, então a pessoa nem pensa: poxa, se eu fizer isso, vai ficar pior e ainda vou acabar com a amizade, porque meu amigo vai ceder o apartamento e eu não vou pagar, e meu irmão, quando mistura amizade e negócios, a gente sabe que não funciona muito bem, a não ser que esteja tudo certinho. Aí acaba a amizade, uma amizade de anos, vai virar fumaça, vai sair mal falada e é uma confusão. Mas isso é o desespero. Não deixa a gente pensar. Então, aqui esse cara está no desespero. No desespero, você vai fazer o quê? Vai confessar até que matou a mãe que você nem tem mais. Então, é essa pegada aqui, tá certo? E ele vai e fala: "Sê paciente comigo, eu tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, tendo misericórdia, mandou embora, perdoou-lhe a dívida. Acabou. Ele chegou, percebeu, né? O rei, que no caso é o próprio Deus, ele vai, considera: rapaz,
esse indivíduo não vai conseguir me pagar isso aí nunca. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter misericórdia dele, vou dar a ele mais uma chance. Tá bom, meu amigo, vá. Sua dívida está paga, seus pecados estão perdoados. Vai, segue em paz. Maravilha. Quem é que não quer ouvir isso de Deus, né? Quem é que não quer ter suas dívidas perdoadas por conta dos nossos pecados? Quem é que não quer ter essa bênção de Deus? Nem ele, nesse momento, rejeitou. Então, vamos lá. Saindo, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Então, 1 denário, 1 dia de trabalho. 100 denários, 100 dias de trabalho. A diferença da dívida de um para outro é absurda, concorda? Diferença absurda. A primeira é impagável. Essa daqui já é mais plausível. Mesmo que o cara trabalhe 100 dias sem, pegando tudo que recebe, dando para a pessoa, ele vai conseguir pagar. Mesmo que ele trabalhe 200 dias, um para ele, né, para não morrer de fome, e outro para pagar a dívida. É plausível ainda, né? Dá para ele realmente realizar isso e pagar a sua dívida. Vamos lá. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que deves. E aí a gente vai ver aqui a arrogância do primeiro servo em cobrar uma dívida que outra pessoa tinha para com ele. Ele estava errado em cobrar dívida? Não, não estava errado. Mas a forma como ele chega para cobrar essa dívida é desnecessário. Ele apelou para a violência, para a arrogância, para a ignorância. A gente sabe até quando a gente apela para essas coisas, mesmo que a gente tenha razão, a gente perde a razão, né? Então, vamos lá. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, implorava-lhe, sê paciente comigo e te pagarei. Ele repetiu as mesmas palavras que o primeiro servo falou para o rei. Certinho, não há pecado nisso. Só que dessa vez a coisa realmente era palpável. Era possível que ele realmente pagasse esses 100 denários. Era possível. Não precisava tanta estupidez do cobrador. Não tinha necessidade. Era só ele ser paciente, cobrar, o cara já estava dando a palavra dele. Ele realmente ia pagar. Ele, entretanto, não quis saber antes. Não, peraí. Ele, entretanto, não quis. Não quis ser paciente. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Aqui o negócio já fica até estreito. Como é que esse rapaz vai pagar a dívida se agora ele está preso? É uma coisa sem sentido. Quando a pessoa tem algum poder em suas mãos, o poder dele era os 100 denários que o outro lhe devia, né? Então, ele tinha um certo poder sobre a vida do conservo. A pessoa revela quem, no fundo, ela é. E quando isso acontece, e a gente percebe que a pessoa, na verdade, é uma pessoa ruim, uma pessoa má, ela vai deixando claro nas atitudes dela. E a atitude dela não é mais racional, não é inteligente. Se ele chegasse simplesmente, está tudo bem, olha, vou te dar um prazo, você tem 100 dias, 150 dias, 200 dias para você quitar sua dívida, né? 300 dias, não importa, ele desse um prazo, pronto, resolvia, mas não, ele nem pensa. E no desejo dele de vingança, de fazer a pessoa sentir a dor que ele está sentindo, porque está lhe faltando esse dinheiro, né? Na intenção de fazer a pessoa sentir a dor, ele vem e bota a pessoa na prisão. Vamos para frente. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, os companheiros lá do conservo, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Sempre vai ter um que vai estar do lado observando tudo que a gente está fazendo.
né? Sempre vai ter um que vai ponderar, tem aquele que vai simplesmente acusar, tem aquele que vai ponderar e vai buscar a justiça. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos verdugos. Como é que está aí na Bíblia de vocês? Na minha está verdugos, mas tem um outro termo. Atormentadores. É assim que está Aqui aí? está escrito carrasco. Carrascos. Beleza, vamos em frente. Até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará. E no íntimo, não, aquele que no íntimo não perdoar a cada um do seu irmão. Então, como é que a gente entende aqui? A parábola, ela é muito clara. No momento que ele chega e ele fala que Deus perdoa, é o próprio Jesus falando aqui como é que o Pai se comporta. Você chega diante do Pai, a gente, né? Nós chegamos diante do Pai, Deus, cheio de pecado. A gente já tentou muito contra ele, a gente já fez muita coisa contra Deus. Não merecíamos estar vivos. Não merecíamos, tá? Se fosse pela justiça de Deus, mera e simplesmente era para a gente ter morrido, acabou, sucumbido. Não era para ele estar perdendo tempo com a gente. Mas ele não. Ele tem misericórdia. Por quê? Porque quando a gente se achegou a ele, por mais que em primeiro momento tenha sido por algum interesse, você queria uma cura, você queria a solução de uma dívida, você queria recuperar o seu casamento, restabelecer sua família, né? Fosse o que fosse, você se aproximou de Deus em princípio com um determinado interesse. Só que depois disso, você entende a grandeza de Deus. E aí, quando você percebe qual a coisa que se acontece na vida de uma pessoa que conhece a Deus. Primeira coisa, ela compreende e se arrepende de seus pecados. Ela entende que tudo que ela fez foi uma grande bobagem até aqui, a minha vida foi um desperdício, foi uma palhaçada. Eu me arrependo de tudo isso que eu fiz e agora, Deus, eu quero andar certinha com o Senhor. Maravilha. Quando Deus vê que dentro de nós, nosso íntimo, né? Assim que está escrito aqui, no íntimo, no nosso interior, dentro da nossa alma, no nosso coração, alma. Quando ele percebe que existe realmente esse arrependimento, quando a gente suplica a misericórdia a ele, pode ter certeza, o perdão é liberado automaticamente, se é que podemos usar essa palavra. Mas a coisa acontece na mesma hora. Não é depois de dias ou Deus vai pensar alguns minutos. Não. Ele sondou teu coração, ele viu que a coisa é verdadeira, você foi perdoado. Tá. E aí o teu irmão, enfim, te ofende, te agride, faz alguma coisa contra você. O que você vai fazer? Fazer a mesma coisa que Deus fez contigo. Perdoa também. Se você deseja se parecer com esse pai, por quem você quer ser chamada de filha, então você tem que ter também as características do pai. E assim como ele perdoou, você tem que ser capaz de perdoar. E não é necessariamente cobrar. E quando ele fala aqui de dívida financeira, pessoal, é um exemplo. Claro, tenho certeza que vocês perceberam isso. É um exemplo. Mas as dívidas, elas são de todas as formas possíveis, né? Você não me deu bom dia, fiquei chateada com você. Um dia eu confiei um segredo para você, você contou para todo mundo, você me traiu, fiquei chateada. Estamos lá, a gente tem nossos casamentos, namorado, não sei o quê, é traído, a gente vai ficar chateada. E essas coisas a gente não pode ficar guardando no coração. Outro dia eu me lembro aqui, Dona Cida, alguém chegou e proferiu para ela palavras de maldição. Não, quero que ela aconteça isso e isso, vai ficar aleijada. É algo que machuca, é algo que fere a gente.
é algo que vai deixar a gente muito chateado, muito revoltado, mas não é algo que a gente deve guardar e não é por isso que a gente não pode perdoar. E por aí vem muitos exemplos, pessoal, entendeu? Muitos exemplos, a infinidade é muito grande. O que é interessante a gente perceber é que por mais que uma pessoa nesse mundo maltrate a gente, pise a gente, fale mal da gente, traia a gente, minta pra gente, roube, até mate o nosso corpo. Ainda assim, tudo isso é muito pequeno diante do tamanho do perdão que Deus teve para com a gente. Então, é uma obrigação perdoar, mas venhamos e convenhamos, é uma obrigação, sabe, é muito pequeno. É muito difícil, mas é muito pequeno. Porque a gente tem uma alma muito egoísta. A gente não quer ser machucado, a gente não quer ser ferido, ninguém quer ser ferido. Aliás, o próprio Deus, ele não nos fere e ele não gostaria que a gente se ferisse uns aos outros. Mas essas coisas vão acontecer. Faz parte da nossa natureza humana. A gente vai se amar, às vezes, muito mais do que amar o nosso próximo. E nessa relação, nem sempre a gente vai tratar a pessoa como ela deveria ser tratada, que é como a gente gostaria de ser tratada. Fala, Maiana, depois Fernanda. Obrigada. Eu estava tentando lembrar a palavra e a senhora falou agora. A senhora falou aí de matar. Hoje eu estava vendo algo sobre Estevão. Quando ele morreu, ele estava sendo ali injustiçado. Ele estava sendo acusado de coisas que ele não fez. E ele orou. Ele pediu para Deus receber a alma dele e tal. E depois a última oração dele foi para Deus não imputar mais aquele pecado deles. Não cobre esse pecado deles. Não consigo falar agora da forma que está lá, mas ele falou: não condenes mais por esse pecado. Ele morreu igual Jesus. Jesus na cruz, nos seus últimos momentos, pediu para Deus perdoar aquele pessoal que estava assassinando ele. E até quando Tiago e João quis orar para descer fogo do céu para matar aquele pessoal que não quis deixar eles passarem lá pelas terras, Jesus falou que não, que eles não conheciam o espírito daquelas pessoas, não sabia dos propósitos. Então a gente não sabe, não conhece a outra pessoa, não sabe o motivo, e ainda que seja da índole dela maltratar, tem que ser a nossa perdoar, a nossa natureza. A gente é nova criatura. Aliás, a gente não é mais nem nova criatura, a gente é filho, passou a ser filho. Se Deus nos perdoou, sofreu tanto por a gente, o mínimo que a gente pode fazer é perdoar os outros, porque mesmo sendo perdoados, a gente vive em pecado, a gente vive machucando a Deus, vive errando. E é não ter espelho, é não ter o reflexo, não ver a si mesmo, porque só quem é os outros vai mostrar quem a gente é. E a pessoa não consegue ver isso. Ela tá ali, ela sempre vai machucar alguém, por mais boazinha, por mais perfeita que ela diz ser, ela sempre vai machucar alguém, ela sempre vai fazer alguma coisa contra Deus. A diferença é que a gente se arrepende e não continua naquele erro. A gente se arrepende, pede perdão e segue a vida e não comete mais. Mas isso não torna da gente não nos torna uma pessoa melhor do que as outras, porque vamos continuar errando. Beleza, Fernanda. Bem, nós concordamos com tudo que foi dito, mas eu gostaria de trazer um exemplo prático, né, de pessoas que até então se consideram evangélicas e que eu acho que diria está passando por uma das piores dores da sua vida, que é a traição, né? Sofreu adultério, e aí foi abandonada, e o seu esposo está assumindo a amante, brigando com ela na justiça pela casa, de uma maneira muito grosseira, muito violenta, muito dura,
para colocar outra dentro da casa. E não somente isso, coloca em todas as redes sociais juras de amor para com a outra pessoa. Ambos fazem isso. O que eu estou trazendo é uma ilustração, né, de algo muito forte para a pessoa administrar, mas aí entra o que está sendo dito aqui. A gente usa N exemplos, o que é dito, Dona Arelia traz N exemplos, as meninas trazem vários exemplos, e aí a primeira coisa, quando ela aceitou o desafio de ir, né, eu fiz um desafio, ela aceitou o desafio de ir à igreja, eu pedi para ela ir uma sexta, meio-dia, foi, assistiu à reunião e depois a gente saiu para conversar um pouco. E a primeira pergunta que eu fiz foi, você perdoou? Você consegue perdoar? Com certeza a resposta foi não, eu não consigo. E aí a gente, né, evidencia a necessidade, traz alguns exemplos e dá algumas sugestões para a pessoa tentar, tipo, peça força, peça ajuda a Deus, é assim mesmo, é difícil, é doloroso, mas você não vai conseguir nada de Deus se você não perdoar. E aí passa o tempo, porque, na verdade, a gente orienta, mas é a pessoa que decide, né? A decisão é dela. Se ela vai ouvir mais a dor que ela está sentindo e tudo que envolve essa dor, tipo orgulho, tipo vingança e tudo mais, ou o sentimento de querer de volta, saber, né? E o tempo passa. A gente tenta ajudar, mas tem coisas que a gente realmente a pessoa tem que se ajudar. Só que a pessoa volta. E aí, ore por mim, não sei o quê. Conseguiu perdoar? Estou tentando, estou orando. Lembra de Jesus, tal, você não vai. Eu estou jejuando. Eu quero, inclusive, falar sobre essas coisas. Eu estou jejuando, eu estou fazendo vigília, eu estou orando, eu estou indo para a igreja. Mas o fundamental, que é o mais difícil, fundamental, a pessoa não quer fazer, que é o perdão. E aí você tenta dizer para a pessoa o óbvio. Não vai adiantar. Tudo que você está fazendo não vai adiantar. Aí, se você insiste, você está errado. Isso e aquilo. Aí você tem que deixar. Chega uma hora que você tem que deixar. Aí depois volta lá. Conseguiu perdoar? Minha amiga, eu tô falando tanto com Deus, tá bom. Tá? Por que eu estou trazendo isso? Porque a pessoa coloca que está jejuando, que está fazendo propósito, que está fazendo isso, está fazendo aquilo, como se as coisas substituíssem o perdão. E aí é isso que eu quero esclarecer, e até vocês podem sustentar isso, né? Que nada disso vai adiantar, vai servir se essa pessoa não der o que ela recebeu, que é o perdão. E aí vocês podem acrescentar alguma coisa se quiser ou se couber. Alguém aí, algum comentário para acrescentar? Isis, fala, Isis. A questão da amiga dela é que perdoar não é esquecer. Perdoar é aprender. E ela pensar nesse homem, quando ela pensar nesse homem, não vir um sentimento negativo, um sentimento que vai ser nocivo para ela. Então, às vezes a pessoa, eu perdoei, mas não quero nem ver a cara. Aí eu perdoei, mas eu não quero conversa. Isso não é perdoar. Você perdoar e não querer contato, você perdoar e não poder nem olhar na cara, você perdoar, mas eu não vou ajudar, porque eu perdoei, mas eu também não vou fazer nada para essa pessoa.
eu acho que ela está no caminho certo. Pedir a Deus, se ela não consegue com suas forças, ela vai se conectar com o divino, vai pedir a Deus essa força, pedir a Deus que dessa experiência saia um aprendizado, ou pensar de uma forma positiva. Poxa, Deus me permitiu passar por essa situação porque Ele deseja algo de mim. O que Deus espera de mim? É aprender, é que o meu próximo relacionamento seja um sucesso, porque eu não vou repetir todos aqueles erros. Eu acredito que orando, jejuando, já que ela não consegue por si própria, é um bom caminho. Não é a solução, mas é um caminho. Fala aí, Fernanda. Posso falar? Thaisa, vai, fala. Fale, depois eu falo. Em João, complementando o que Nanda falou, né? Em João 4, novamente voltando para a mulher samaritana, foi porque eu estava estudando esses dias. E eu achei muito forte, né? Que a mulher chega para o Senhor Jesus e fala: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem é que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito. É aquela questão que tem gente que se preocupa, né? Isso foi o bispo mesmo que falou, que tipo assim, como é que eu vou... eu tô na Batista, eu tô na Universal, eu tô na Pentecostal, mas o que vai fazer a verdadeira adoração é você adorar de coração. É o que ela falou, tipo, não é você abrir o jejum, você até faz isso, mas se você não perdoa, você não está adorando Deus de fato, de verdade. Porque a palavra dele é bem clara nessa questão do perdão. Fala aí, Fernanda. Então, o problema em questão está no fato de onde está o coração dela. O coração dela está no casamento. Eu tive essa conversa com ela no primeiro dia, que ela deveria entender que ela não poderia colocar a vida, logo, o coração dela, no casamento. Que aquela dor que ela estava sentindo só seria de fato e de verdade curada quando ela se entregasse de verdade para o Senhor Jesus. Que se quando ela tomasse a decisão, voltando para o que Maiana falou lá atrás, é uma decisão. Quando ela tomasse a decisão de voltar a vida dela e o olhar dela para o Senhor Jesus, passar por aquele problema seria um pouco mais fácil, se é que você pode dizer fácil, mas ela tiraria os olhos dele e se voltaria para o Senhor Jesus. O perdão seria uma consequência. Porém, ela não compreendeu. Eu vou entender que ela não compreendeu o que eu disse. Eu tentei falar de novo a mesma coisa depois. Mas identifiquei que ela está totalmente focada no casamento dela, até possivelmente em retomar esse relacionamento. Tentei explicar de novo que quando ela entregar a vida dela e fizer de Jesus o primeiro, ela vai ter condições de perdoar, porque ela tomaria a decisão mais importante. Quando a gente decide, a gente abre mão de alguma coisa. A gente abre mão de um sentimento, uma raiva, alguma coisa, algum sentimento, alguma coisa. A gente abre mão de uma pessoa, enfim. Eu abri mão de uma raiva, de uma indignação, de um sentimento de injustiça. Me senti injustiçada porque eu estava sendo perseguida gratuitamente. Esse assunto me voltou à memória porque hoje a gestora conversou, o tempo que a gente não se falava, se falou hoje, e aí eu disse para ela que estava com saudades dela, que eu amava ela, e ela fez assim: rapaz, eu gosto muito de você.
Não sei por quê, ela disse, mas eu gosto. Eu respondi, eu sei por quê. Porque não sou eu. Não sou eu. É ele. Eu só fiz obedecer. Não foi fácil. Eu tomei a decisão de obedecer. Chorei de raiva, orando, pedindo a Deus para me ajudar, mas eu decidi obedecer e arrancar aquela raiva de dentro de mim e perdoar. Depois disso, e juntamente com isso, orar pelas pessoas. E o resultado está aí, é Deus honrando. A resposta ela vem dessa forma. Então, assim, a gente tem que ter coragem de encarar o que está sentindo, encarar o que tem que fazer e tomar uma decisão. Perdoar, como a Maiana falou mais cedo, e foi confirmada, é uma decisão difícil, mas é uma decisão. Pode falar aí, Shirley. Eu acho assim, eu acho que ela, nesse caso, eu acho que primeiro, antes dela pedir a Deus para perdoar a pessoa, eu não sei se alguém, é porque eu estou com uma reação alérgica e tomei um remédiozinho e estou meio sonolenta, mas eu estou prestando atenção em tudo. Então, assim, eu acho que primeiro ela tem que orar e pedir a Deus para que tire essa mágoa do coração dela, tire essa raiva, esse ódio que ela está sentindo. Porque se ela não orar e pedir para tirar essa mágoa, ela não vai conseguir perdoar nunca. A gente não tem que orar a Deus e pedir para perdoar a pessoa. A gente primeiro tem que pedir a Deus para tirar a mágoa de dentro da gente, que é essa mágoa que bloqueia ela perdoar alguém, ou qualquer pessoa perdoar, né? Eu já passei por uma situação parecida e antes de eu perdoar a pessoa, eu primeiro me perdoei, né? Pedi a Deus para me perdoar e pedi a Ele para tirar essa raiva, essa mágoa que eu sentia no meu coração. E Ele me ajudou e tirou toda a raiva e toda a mágoa que eu tinha no meu coração. Foi através desse momento que eu passei a perdoar a pessoa. Então, eu acho que primeiro ela tem que orar e pedir a Deus para tirar a raiva de dentro dela, a mágoa de dentro dela. Porque se não for assim, ela não vai conseguir perdoar nunca, nem ele, nem ninguém. É o que eu acho. Beleza. Adriana, você teria alguma coisa a falar, acrescentar, Adriana? Para mim, o perdão é uma decisão, como a Maiana falou, mas cada um tem o seu tempo, né? A gente está falando, como a Fernanda falou aí, de um relacionamento. Não é algo de que um outro fez com a gente, um outro indivíduo fez. É algo que uma pessoa que convivia, que ela se doou, que ela deixou de fazer coisas para ela e fez para o outro. Então, isso é difícil. É muito difícil. Shirley falou sobre a mágoa. Ela se perdoar, correto. Ela tem que agora mudar o foco da vida dela. O foco da vida dela não tem que ser... Porque a mulher, ela quando ela entra no relacionamento, ela entra de cabeça, ela não é igual ao homem. O homem, ele tem umas reservas, e a mulher não. Ela vai direto. Então, é tudo ou nada. Então, ela vive para aquilo. E quando algo acontece, que há esse desequilíbrio, a mulher ela fica sem chão. Por mais que a gente queira falar algo, ela nunca vai conseguir entender. Por quê? Porque ela decidiu que aquilo ali seria para a vida inteira. Que ninguém casa para se reparar. Todo mundo casa para viver a vida inteira, para morrer junto com o seu cônjuge, até a volta de Jesus. Então, é algo que ela não consegue se desvincular. Então, a gente tem, de uma certa forma, orar por ela, para que ela consiga ver com clareza o que está acontecendo. Se caso ela tem força para ainda voltar para esse relacionamento, né? Ela é uma mulher de coragem, e aí ela faz. Mas se não, ela tem que fazer o quê? A gente tem que ajudá-la em intercessão, orando. Porque não vai adiantar palavras de ninguém
para mudar uma cabeça de uma pessoa. Aí só o Espírito Santo, na hora que ela olhar, por mais que ele vá fazer coisas, diga coisas na internet ou algo assim, ela não vai conseguir mudar o foco, porque o foco dela está no casamento, como a Fernanda falou aí, no casamento. Então, ela não consegue se ver fora desse casamento. Ela não consegue, a alma dela ainda está presa a esse casamento. Por mais que ele poste, porque ali é uma humilhação, ali é uma... uma humilhação, é uma forma dele estar denigrindo ela, não sei se a palavra certa é essa, que minha filha disse que essa palavra é preconceituosa, mas... então, ele está tentando humilhá-la de todas as formas. E o que acontece? Ela não consegue enxergar. E não adianta, palavras não vai adiantar. A gente tem que orar. Orar, ela está jejuando, não deve estar jejuando da forma certa, não deve estar fazendo a oração da forma certa, porque ela deve estar orando, pedindo a Deus a restauração do casamento. E ela tem que orar pedindo que esse casamento, que já está se desfeito, que já não tem mais nenhum resquício de casamento, fique no passado. Porque é difícil. A gente está falando de algo que não é normal. Não é normal. Para a mulher, não é normal. Né? Tem umas que têm uma cabeça, tipo a de Maiana, e tem outras que têm outra cabeça, que não vai conseguir se desvincular de outra, porque já tem aquela convivência, algo assim, é igual um filho, quando é muito apegado aos pais, que ele casa, mas ele vive mais na casa dos pais do que na sua própria casa, porque ainda não conseguiu se desvincular dos seus pais. A mesma coisa a mulher convive 10 anos, 20 anos, eu vou dizer por mim, 30 anos, eu não consigo me ver sem meu marido. Né? Então, é algo difícil. Então, a gente tem que orar. O que a gente pode fazer ajudando essa mulher? Orando por ela. Orando. E dizendo, e a Fernanda, que tem mais proximidade com ela, dizer a ela, ó, o que você tem que fazer é você pedir a Deus a direção. Senhor, o que eu tenho que fazer? Mostra que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Que quando ela orar, ela fale o nome dele, fale até o nome da amante para ver se algo... porque a gente, quando quer perdão e a gente tem muita mágoa no coração, a gente falando o nome da pessoa, aquilo vai nos aquebrantando, que chega um momento que a gente já não sente mais nada pelaquela pessoa. E a gente passa a amar a pessoa, porque até o amor é uma decisão. Ela decidiu amar esse homem. Então, para ela decidir não amá-lo mais como marido, mas sim como pessoa, como alma, vai ser muito difícil. Então, a forma que a gente tem de ajudá-la e a forma que a gente tem também de se ajudar, na parte que a gente está falando aqui de perdão, perdão acho que é o sentimento mais difícil que tem na nossa vida, porque amar a gente ama, mas porque a gente ama nossos amigos, nosso marido, nosso filho, a gente ama as pessoas próximas. E o perdão é para as pessoas que a gente não está próxima da gente, porque existe uma divergência no quê? No sentimento. Então, o perdão é um dos obstáculos mais difíceis que a gente passa pela nossa vida. Perdoar não é fácil, né? É como muitos dizem, não sei se foi Thaisa ou foi Isa que falou, perdoa, mas não quer ouvir falar, não quer ver. Não é que você vai conviver com a pessoa, mas quando você vê aquela pessoa, o que ela lhe fez não vai fazer sentido mais. Não é porque você vai ter amnésia,
mas você não vai ter aquele sentimento de quando você encontra aquela pessoa, que a sua alma se tranca, você se fecha, o seu semblante logo transforma, mostra que você não houve perdão. E quando você perdoa, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, você não vai ter muito assunto, só se você tiver qual assunto? Falar de Jesus. Se você for falar de Jesus, você vai falar tranquilamente, que você vai estar levando a mensagem, a palavra, e se a pessoa não for do seu convívio, você vai levar a palavra, porque a gente está aqui nesse mundo para ganhar almas. A gente não está atrás de pessoas, a gente está atrás de almas, porque é essas almas que Jesus quer. Porque Jesus ele caminhou para essa terra, ele não fez amigos, ele não queria pessoas do lado dele que não tivesse a mesma fé que ele, que não tivesse o mesmo propósito que ele, que era o quê? Ganhar almas. Tanto que ele diz o quê? Naquele lugar, bata a sua sandália e saia. E a gente tem que fazer o quê? A mesma coisa. Mas não o que a gente vai levar? A gente não vai levar nem mágoa, nem ódio, e nem deixar de perdoar, porque aquelas pessoas estão fazendo aquilo porque não conhecem o verdadeiro amor, o amor daquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que deu a sua própria vida por amor daqueles que nem o amavam, por amor daqueles que nem queria saber que ele era o Cristo, que o crucificou. Então, a gente tem que viver nesse amor. É esse Deus que a gente tem que buscar, é esse Deus que a gente tem que levar, é esse perdão que a gente tem que levar. E quando a pessoa ela anda muito amargurada, ela não consegue enxergar. Os olhos dela estão fechados para qualquer assunto, para qualquer coisa que venha dizer. E o que a gente pode fazer é orar. Nesse momento, a oração é a nossa aliada. Só isso. Fala, Fernanda. Eu esqueci. Perdi até a linha do que eu ia falar, mas ela falou da oração. É verdade, a gente precisa, de fato, eu oro por ela, de vez em quando ela vem me pedir oração, eu digo a ela, eu já oro por você todos os dias, porque é o meu papel, é o que eu tenho que fazer, mas você precisa obedecer. É isso. Algumas coisas que a dona Adriana falou aí estão corretíssimas, no meu ponto de vista, mas a questão ela vem orando pelo quê? Ela está orando, ela está jejuando com qual propósito? Será que é pelo perdão ou é para ter o casamento de volta? Tudo aquilo que já foi dito e entendido, né, com relação ao qual é o objetivo dela. E aí, na nossa primeira ou foi segunda conversa, eu perguntei, você está em obediência? Porque, assim, ela não entra em detalhes. Sabe aquelas pessoas que se esquivam? E eu não posso insistir. Eu tento, mas eu não insisto quando eu vejo que ela está desviando da pergunta. Eu perguntei, você está em obediência? É isso que eu estou me esforçando, que eu tenho que me consertar. Não entrou em detalhes qual a desobediência. Eu observo algumas coisas, mas também não posso fazer um raio-x, porque Deus é que sabe de todas as coisas, mas eu posso ver algumas coisas. Eu sugeri para ela, porque ela falou das juras de amor deles dois nas redes sociais, e aí eu perguntei por que ela fica machucando o coração dela. Por que ela fica vendo essas coisas? Se ela sabe que aquilo machuca ela, por que ela não evita, por que ela não bloqueia, por que ela não foge dessas coisas? Ela não me respondeu. E aí, depois, outro dia, eu vou muito pela oração, eu vou muito pedindo ao Espírito Santo para trazer oportunidades. Ela comentou um dos posts do jejum de Daniel que eu faço, e aí eu sugeri ela que fizesse, até mesmo para ela se limpar de muita coisa que ela anda vendo. Ela disse que deixa para a próxima. Então, assim, eu só posso, de fato, orar, que já é uma ajuda que a gente dá, e
quando ela me procurar, ou as oportunidades que o Espírito Santo vai criando, vai trazendo, buscar aproveitar da maneira que ele me orientar. Mas é isso aí mesmo. Viu? É uma situação muito difícil. Eu posso falar que eu tenho visto algumas mulheres de fé, se não caindo, beirando perder de fato a sua salvação, em um sofrimento muito grande por questões sentimentais. Eu digo uma coisa a vocês, eu sempre fui sentimental a minha vida toda, e eu sei o quanto quanto ela está sofrendo com isso, com o que ela está passando. É muito duro, é muito doloroso. Eu não posso nem dizer eu sei, quem sabe de fato é ela e Deus, mas eu imagino. Porém, é uma coisa assim, muito para a gente ter aquela vigilância redobrada e reforçada mesmo. Pronto. Maiana. Me perdoem, podem me julgar como vocês quiserem, mas uma pessoa dessa não quer mudança, ela quer se fazer de vítima, ela quer ficar sendo a coitadinha para Fernanda carregar o peso dela. Por quê? Porque eu não vi em nenhum momento aí, Fernanda falou que conversou com ela, você está perdoando, eu nem ouvi sequer Fernanda dizer se essa mulher falou, não, eu quero perdoar, mas não consigo. Nem isso eu ouvi. Tá orando para quê? Tá certo, cada um tem o seu tempo para perdoar, concordo com a Adriana. Só que se amanhã, ela sabe quanto tempo mais ela tem de vida, ela sabe se hoje, porque agora não é o último momento dela, e se Jesus volta agora, ou chama ela pela morte, ela vai ter mais tempo. A oração não vai resolver mais nada aí. Por quê? Porque ela já orou, Fernanda está orando, vai orar, lógico, eu digo que uma oração tem poder, a oração é poderosa, a gente sabe disso. Atrelado ao jejum, o jejum tem poder de 1000 orações. Só que ela não está tomando atitude. O que ela deveria fazer era tomar atitude, porque só a oração não vai resolver. A oração é digamos que é um clamor, uma fala seguida de uma ação, uma atitude. E ela está nessa, eu estou trabalhando nisso, mas não fala, não, eu quero, porque ela nem é humilde para reconhecer que quer perdoar o cara. Deus me livre, que nem a Adriana falou, tem uma cabeça doida, mas eu ia querer mais um cara desse para quê? Não, Jesus, salva e tira do meu caminho. A pessoa fica se machucando, quer ser a coitadinha da história, e você fica ali, ó, carregando o fardo dele. Ela fica carregando um peso desnecessário, porque a Adriana disse que amar é fácil. Amar não é fácil, gente. Para você amar uma pessoa, você tem que aceitar os erros, você tem que aceitar que a pessoa é diferente de você, você tem que aceitar que a pessoa pensa de um modo diferente, você tem que se anular muitas vezes para aceitar a ação do outro. O amor, como a gente já viu, é um sacrifício. O que é pesado é carregar o fardo da mágoa. Isso aí que é pesado. Agora a pessoa está tomando o veneno achando que quem vai morrer é o outro. Se ela morrer, ele vai ficar com consciência pesada. Ah, ela morreu por minha culpa, ela não me perdoa. Enquanto isso, enquanto ela está se matando por ele está lá, ó, comendo, bebendo, dormindo e fazendo outras coisinhas mais. E ela está lá se acabando. No dia que ela se amar de verdade, porque Jesus disse que é para mim amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Ela não está se amando, ela colocou o cara no lugar de Deus. E o cara está lá reinando no harém dele e ela aí. Harém não. Lá no castelo dele fazendo o que quer e o que não quer. Enquanto ela está se acabando, ela vai chegar lá no céu, vai dizer que faltou oportunidade? Não, porque enquanto ela tiver vida, ela tem essa oportunidade de perdoar, de ser salva. Faltou orientação? Não. Faltou convite na igreja? Fernanda falou, tenho certeza que o Espírito Santo falou com ela? Não. Falou agora do jejum? Ah, deixa para uma próxima. Gente, o amanhã é uma coisa que pode não chegar. Eu não sei, não conheço a pessoa, não convivi, mas pelo que mostra, ela quer ficar fazendo igual aquele povo que se lamentando vai chegar e achar a favor de Deus. E não é assim, porque Deus não agiu com sentimento, não vai agir com sentimento. Ah, se fosse assim, ninguém sofria no mundo. Ah, fulano está sofrendo lá e eu vou fazer alguma coisa por ele. Não.
eu assisti um filme bem legal, até comentei com a Adriana, o nome do filme é A Caminho da Salvação. Até tem ele no Univer. E fala justamente disso. Você vê assim, uma coisinha meio surreal, mas que no fundo fala do perdão. E todo mundo tem a oportunidade e não se apercebe para isso. Ela está aí, ó, Deus está insistindo com ela. E até quando Deus vai insistir com ela? Porque a misericórdia de Deus não vai durar para sempre. Vai durar enquanto ela está viva. Mas vai chegar uma hora que o diabo vai lá, ó, já perdeu, ninguém vai chegar uma hora que Deus não vai fazer na vida dela o que ela não quer. O ponto é esse, é o livre-arbítrio. Ela tem a escolha de decidir se vai ou não perdoar. Se vai dar não a Deus a oportunidade de trabalhar na vida dela, mas trabalhar de fato. Não é só dizer, eu estou pedindo a Deus, mas a pessoa vai lá, pede a Deus, e na hora que Deus dá a direção, porque quando Fernanda chega para orientar ela, não é Deus dizendo para ela o que ela tem que fazer, ela não faz. Vai ficar nessa até quando? Então, ela ainda aguenta sofrer, porque no dia que ela não aguentar sofrer de verdade, ela vai se render. Eu não sei, eu posso parecer dura, posso parecer grossa, mas a respeito dessas coisas eu estou bem definida. Andresa, você levantou aí a mão, depois Shirley. Eu levantei, né? Porque a história bate muito com a minha. Vale a pena. Vocês estão vendo que casamento é um tema polêmico quando mistura esse negócio de traição e perdão. É polêmico. Fala aí, Andresa. Porque eu entendo tudo que essa moça colocou para a Fernanda. Acho que a única parte que eu sinto muito é dela não ter sido sincera com a Fernanda, porque está tendo uma oportunidade. Por que eu estou falando isso, Fernanda? Né? Falando diretamente com você, que você contou esse assunto. Eu passei por isso. Primeiro lugar que eu observo nela, não vou dizer 100% de certeza. Primeiro, ela não se ama, ela não tem amor próprio. Foi onde eu estava, eu me encontrava. Entendeu? Eu não me amava, eu tinha minhas frustrações, eu tinha os meus problemas. Eu, Andresa, pessoal. Então, quando houve a separação, ele se relacionou com a pessoa do passado, e que, na realidade, foi do passado, mas não era passado, era a mãe do filho dele. Então, me fez pensar, poxa, há 14 anos eu fui uma boba, uma idiota, perdi tempo. Eu me senti traída, né? Eu me senti traída, porque eu era fiel, entendeu? Então, eu me senti traída. E aí começou a vir um conflito da alma mesmo. Comecei a sofrer, a me questionar, a não me perdoar. Chegou num ponto crucial que eu realmente não sabia se eu estava precisando perdoar ele ou a mim mesma. Graças a Deus, o Senhor teve misericórdia, eu fui sincera com o Senhor, chegou no meu momento, no meu ápice, e aí eu me esvaziei, né, para o Senhor, tive aquela conversa maravilhosa, eu tenho certeza, plena convicção, eu me perdoou também, porque eu sei que eu tive meus erros, minha parcela de erros. Então, eu disse assim, poxa, se o Senhor me perdoou, morreu na cruz por mim, eu vou estar alimentando isso, afetando a minha alma, a mim, me entristecendo, né? E aí eu decidi perdoar ela, não tenho contato, não tinha necessidade de eu ter contato com ela, até porque ela nunca chegou em nenhum momento para conversar comigo, a gente teve nenhuma relação de bate-boca, de nada, não houve nenhum contato no telefone, nada. Então, não vi necessidade de eu ir conversar, pontuar nada com ela, realmente minha conversa foi franca com ele. Então, realmente perdoei, me esvaziei, me senti maravilhosamente bem, um alívio, tirei um peso. Só que aí tem a questão dessa moça, né, como a Fernanda está pontuando. Às vezes, para vocês, Maiana, né, que não é casada, a gente é casada, mesmo o cara, quando ele passa para ter uma relação com uma outra pessoa, ou de traição, ou amante, ou terminou tudo numa boa, e ele foi lá e conheceu uma outra pessoa, aquele tempo que ele ficou de convivência com você, 10 anos, 7 anos, 14 anos, como eu passei com meu ex-marido, chega um momento que eles estão com essas outras pessoas, eles chegam lá e eles têm a ficha cai, não é aquilo tudo que eles pensavam que ia ser.
Eles têm um contexto, poxa, então, parece que eles dizem assim, os casamentos são iguais, é a mesma coisa, é a mesma, se tá tendo um problema lá também eu tinha antes, minha ex. Então, ele começa a te perturbar, aí o cara te liga, aí começa querendo, né, te mandando conversinha, pedindo para voltar. Eu passei por isso. O meu começou a ficar querendo voltar, de papinho, e aí eu fui o quê? Bloqueei. Eu me amo. Eu não preciso ficar me adoecendo com isso aí. Entendeu? Aí eu peguei e bloqueei. Não que eu tinha mágoa ainda, não. Eu comecei a cuidar de mim. Comecei a fazer a terapia, não tinha feito ainda terapia, comecei a fazer a terapia, bloqueei, mas como eu tenho filhos, né, teve a necessidade, eu tive que desbloquear e pedir a ele que ele me respeitasse, que ele não tratasse mais de assunto que fosse referente a homem e a mulher, referente a mim e a ele, que fosse realmente só em relação às crianças. Ele me respeitou, pronto, cortou. Não tem mais isso hoje, oro por ele, por ela, sabe? Passei por umas questões que ele não queria que minha filha ficasse comigo, hoje a menina está aqui comigo. Então, assim, eu entendo o que ela está passando, mas primeiro ela tem que se amar, ela tem que se perdoar, ela tem que saber realmente o que ela quer, porque eu não queria voltar mais para ele, né? Eu não tinha isso, minha questão era só perdão mesmo, né? Eu acredito que ela gosta dele, ela quer ainda ter uma chance nesse casamento, ela acredita na volta, na possibilidade desse casamento, por isso que ela não está sendo bem sucedida na questão da oração, ou do que é que ela venha fazer, jejum de 24, de 72 horas, não vai adiantar, porque o jejum e a oração dela não está sendo para perdão. Eu tenho certeza que, pelo que você colocou aí, as palavras dela estão mais direcionadas para alguém, uma mulher que está, ainda mais porque ela foi traída, que ela não está aceitando o fim desse casamento. Então, ela precisa primeiro aceitar, internalizar que o casamento acabou e que ela precisa se reconstruir, né? Se tornar uma nova mulher e aí ela perdoar ele, se esvaziar e tocar a vida dela. Não é fácil, mas tenho certeza que o Espírito Santo sempre usa alguém como usou você e ela vai chegar um momento, a ficha dela vai ter que cair. Porque quanto mais tempo ela demorar, pior vai ser. Shirley. Oi. Na verdade, era mais assim para dar uma dica. Tem um filme chamado Quarto de Oração, não sei se alguém já assistiu. Esse filme retrata bem essa situação, que uma mulher, o marido foi se esfriando e ele não chegou a trair, mas ele foi tentado e quase traía. E, através de uma senhora que começou a tentar orientar, no primeiro momento ela foi muito resistente, e depois ela foi quebrantando isso, e ela usou o closet dela para fazer um quarto de oração. E foi através das orações dela, nesse closet, que ela mudou a vida dela completamente. E chega um determinado momento que o próprio marido dela entra no quarto e vê até o nome dele nas orações. E ele se ajoelha, chora e pede perdão a ela. E é um filme muito, muito interessante e retrata bem essa situação. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Sobre o assunto. Fala, Isis. Eu escrevi um monte de coisa. Eu também, estou escrevendo um monte de coisa aqui. Mas o que a Andressa falou bateu justamente com o que eu escrevi. A questão do amor próprio e do perdão próprio. Entender, às vezes, alguém falou aí do bom dia na igreja, que é ponto de contenda. Realmente, eu já dei bom dia a uma pessoa, não vou nem comentar o nome. Aí a pessoa, eu não vi, eu sou meio surda mesmo, né? Eu entendo que eu sou meio surda. Aí eu falei, bom dia, fulano, toda empolgadinha. A pessoa, eu já falei bom dia. Eita, nossa, brinquei, entrei. Entender que às vezes não é você, não é com você. Às vezes a pessoa não está no dia bom mesmo. Ou eu que sou surda, ou a pessoa não está no bom dia. Não levar tudo para o coração. O meu coração,
ele é um músculo, mas o sangue que passa por ele também pode envenená-lo. A gente pode se auto-envenenar, alimentando essas energias, alimentando esses sentimentos que causam sintomas físicos, como um bom exemplo, Lília deu, o câncer, entre outras doenças. Doenças autoimunes, tem gente aí cheia de coceira, não sabe o que é. Eu tive uma crise disso. Eu já sou um pouquinho alérgica, mas passei um perfume toda empolgadinha para experimentar. Quando saí dali, comecei a ficar inchada, a mão inchando, me coçando, passando super mal. Cheguei no posto médico me sentindo muito mal. Muito, muito, muito mal mesmo. E aí, tomei Polaramine, tomei um bocado de coisa, não passou, sempre passa. Polaramine me deixa um pouquinho com sono, sempre passou, mas não passou. Tudo que eu tinha feito para passar não passou, eu tive que ir na UPA. E o médico chegou lá, teve pena de mim, disse, calma, minha filha, vou te dar um negócio que vai passar. Tomei injeção, fiquei boa. Mas eu já percebo que é reflexo de todo esse estresse do dia a dia, esses sentimentos que acabam nos adoecendo. Aí eu escrevi isso, eu não escrevi isso, não. E as pessoas, às vezes a pessoa não está bem no momento, e às vezes é importante não só perdoar, mas também ter empatia, entender o momento do outro e não levar para o coração, tudo coração. O coração é muito importante. Quando eu estava lendo uns livros lá de Isabel Gasparetto, que eu gostava, não pela parte espírita, mas porque ela escreve realmente muito bem, as histórias são bem boladas. Mas eu li um negócio lá sobre espírito obsessor. Eu disse, opa, que hoje a gente sabe, hoje eu sei que isso são demônios, não é espírito, isso é demônio, isso é cão. Que fica se alimentando desses sentimentos, dessas energias que a pessoa fica emanando. Aí, quer dizer, eu estou sentindo ódio de uma pessoa, a pessoa não está passando mal, não está sentindo nada, está bem, está dormindo. Aí eu fico doente e ainda tenho dormindo com o cão, dormindo com capetinha. Não aceitei um negócio desse. E aí, quando você entende isso, você aprende a se perdoar e você... o autoconhecimento e o amor próprio. Eu escrevi mais uma coisa. Tem alguma outra coisa que eu esqueci. Adriana faz discípulo até nisso, de escrever e não entendeu o que falou. E a diferença da autoestima e da vaidade. Vaidade é realmente ruim, mas a autoestima é muito bom. É aquela questão do negócio do amor próprio. Se ele não me... Eu sempre ensino isso ao meu filho. Meu filho, se o menino não quer brincar com você, você também não quer brincar com ele. Você tem que ter autoestima. Saber o seu valor no mundo, saber que ele é importante, mas você também é importante. Todo mundo tem o mesmo valor. Mas que você tem autoestima. Se ele não quer, você também não quer. E bola para frente. Não ficar realmente alimentando esses sentimentos. E a questão do relacionamento que não deu certo. Entender que tudo que acontece na nossa vida tem que vir para trazer aprendizado. Experiência é uma forma de aprendizado. Você tem a teoria e a prática. Dizem que uma prática sem teoria é uma prática sem qualidade. Mas também é uma forma de aprendizado. Um aprendizado ali na base da experiência, do erro, do fracasso, e do erro, do sucesso, e do erro. E encarar o próximo relacionamento como uma forma de botar em prática tudo que você aprendeu de errado. Você não sofreu no relacionamento, você aprendeu tudo que você não deve trazer para o novo relacionamento. Isso me ajudou realmente muito no meu primeiro relacionamento. Eu sempre fui uma pessoa muito focada em estudar, trabalhar, muito ativa, sempre gostei dos meus amigos e nunca liguei muito para negócio de namoro. Minha mãe nunca teve esse problema, só depois de mais velha. E o meu primeiro relacionamento eu queria tratar como filho, eu sempre tive essa questão maternal. Queria tratar como filho, tomar as dores, cuidar, sabe? Cobrar. E hoje eu percebo que meu marido não é meu filho. Meu filho é meu filho. Eu devo direcionar minha energia materna para quem é de direito, para quem precisa dessa energia, que é meu filho. O meu marido, ele é meu companheiro, ou como diz no mundo jurídico, ele é meu sócio. O casamento é uma sociedade.
ele é meu sócio, ele tem que ser meu parceiro. Se ele quebra o elo principal desse relacionamento, que é a confiança, é o que nos une, é a questão da confiança. Eu estou com ele, se eu divido a minha energia, se eu divido, eu não sei se a palavra energia, mas é a minha energia vital, o meu, tem um nome para isso, não sei, meus fluidos, se eu deixo chegar tão próximo de mim, é porque existe uma relação de confiança. Se ele quebra isso, se há esse rompimento nessa relação, é algo a se pensar. Se essa relação está sendo de qualidade, está sendo eficaz, né? Você está tendo... se há uma relação, se é eu que estou me doando, dando, e não tendo nada em contrapartida. Eu ainda sou muito jovem e ainda estou no processo de aprendizado na questão do relacionamento. Mas hoje eu percebo que me doar tanto para o meu marido não é eficaz. Eficaz é me doar para Deus. Porque as mínimas coisas que eu faço para Deus, um dia que eu vou lá, mesmo sem vontade de evangelizar, tem um resultado tão positivo, tão grandioso, a minha semana é tão abençoada, eu me sinto tão bem fisicamente, intelectualmente, eu produzo mais, a minha energia muda. E, às vezes, eu me dou o que eu dou, às vezes não recebo na mesma proporção. E com Deus, não tem isso. Não tem o dar pouco e receber pouco. Tudo que vem de Deus, para mim, é maravilhoso. E eu sei, mas eu ainda não boto em prática. E quanto mais força eu me coloco para Deus, eu sei que eu vou ter resultados muito maiores. Além daqueles que eu já estou tendo. É isso. Não queria falar tanto, não, mas falei tudo. Parece que o perdão se resume aqui só a casamento, né? Traição. Foi um exemplo que deu. Não, mas isso rende realmente. Não é um assunto fácil de se tratar, não é fácil. Para quem está de fora é muito mais prático. Eu achei bacana a colocação de Adriana, quando ela chamou a atenção de que não é tão simplesmente uma pessoa da qual você vai estar se separando ou se distanciando. Não, é uma pessoa que você divide a vida, né? Compartilha o patrimônio que vocês têm, patrimônio material, físico, né? Existe a família de um, família de outro, hoje é todo mundo junto, misturado. Se tiver filho, aí a coisa fica mais complexa ainda. Mas eu penso da seguinte forma, e eu percebi que cada um aqui tem uma forma peculiar de tratar o perdão, mas o bacana é que todo mundo entende que é necessário o perdão, né? E eu entendo da seguinte forma, em nível de casamento. Primeiramente, o que foi traído, pode ser o marido, né? Vamos falar de mulheres aqui, somos mulheres, né? Vamos lá, que a gente tenha sido traída. Eu penso que o primeiro momento você tem que pensar quem é você dentro dessa relação e como já foi colocado aqui, você tem que ter valor. Se nem você se valoriza, você valoriza muito mais o seu cônjuge do que a si mesmo, você já está entrando em desvantagem nessa relação, pode ter certeza que se você não se der valor, o outro não vai te dar. Não vai. Uma coisa é quando é namorado, e há aquela questão da conquista, tudo são flores, e você vai estar querendo mostrar o melhor lado seu para conquistar e cativar aquela pessoa. Quando você casa, opa, a conquista foi alcançada, agora já não preciso mais mostrar tão somente o meu lado ruim, eu vou mostrar o meu lado bom, vou mostrar quem eu sou realmente. E nesse bojo não tem só coisa boa, tem a sua vontade, que necessariamente não é nenhuma coisa ruim, mas é que é diferente, e o diferente às vezes não nos agrada. Se você não se valoriza, se você não se coloca numa posição onde você deve ser respeitada, honrada, pode ter certeza que a coisa vai ficar feia. Vai vir traição, vão vir os maus tratos. Isso é só consequência do quão de como você se vê, do quão você se valoriza. É sempre consequência. Né? Quando o cara também ele não se valoriza, se deixa ser subjugado pela mulher, né? Tá lá arrastando sempre a mulher sempre maltrata, esquece, cedo ou tarde ele vai tomar uma peruca de boi. Não tem jeito, tem jeito.
Porque a pessoa não se valoriza, velho. Ninguém quer ficar do lado de quem não se dá valor. Ninguém, nem Deus, diga-se passagem, nem Deus, tá? Nem Satanás quer ficar do lado de alguém que não se valoriza. Mas, enfim, aconteceu, houve a traição. O que eu acho interessante agora, você sabe qual é a sua posição disso? Você se valoriza? Tá. Aconteceu a traição? Realmente você acredita nesse casamento? Não é pecado você lutar por ele. Lute pelo seu casamento. Faça de tudo para ele dar certo. Mas, com certeza, essa vitória só vai passar se você tiver comunhão com Deus. E a maior parte das vezes, somos todas cristãs aqui, a maior parte das vezes, que um casamento cristão falha é porque uma das partes, se não ambas, parou de olhar para Deus. Está olhando em redor, está olhando para o outro, mas não olha mais para Deus. Em primeiro lugar, não tem mais aquela adoração e aquela reverência que deveria ter. Se Deus não está mais em primeiro lugar, qualquer coisa está em primeiro lugar, você automaticamente perde a proteção de Deus. É automático. Deus não tem compromisso com você se você não tem compromisso com ele. Se colocou na situação, sabe como você vai passar a se dar valor. Quer lutar pelo teu casamento, tem amor pela tua família, né? Tem muita coisa nesse jogo aí que você não quer abrir mão, que você não quer perder, que você quer restaurar, que você quer fazer crescer, desenvolver. Corre atrás, não tem problema, não há mal nenhum isso. Mas agora o Espírito Santo tem que estar lá em cima. E a consequência dessa nossa entrega ao Espírito Santo vai ser justamente a nossa vitória. E essa vitória, ela pode ter duas vertentes. Seu casamento é restaurado, ou de uma vez por toda, aquela parte que não prestava vai embora. E Deus te afasta dela, acabou. Se é algo que te perturba na sua caminhada da salvação, pode ter certeza que, por amor à sua alma, Deus tira aquela pessoa do seu caminho. Deus gosta do divórcio? Não, ele abomina. Ele abomina. Mas Deus entende que a nossa salvação é prioridade em relação à manutenção de um casamento. A salvação é prioridade. A pessoa decidiu, vai lutar pelo casamento, ok. Botou Deus em primeiro lugar, ok. Agora tenha paz, obedeça todos os mandamentos em questão de como se relacionar com o cônjuge. A mulher tem que se submeter ao marido, o marido tem que amar a esposa como se fosse a igreja, a mulher submeter ao marido como se fosse Jesus. E o que está dentro desse, que está implícito nessa ideia, tem que ser obedecido. E nesse momento não tem espaço para mágoa, ressentimento, ódio, vingança, coisas parecidas. E muito menos sentimentos de autodepreciação. Você vai ter que se valorizar. Vai ter que respeitar quem está do seu lado, por mais que essa pessoa seja muito perversa com você, tenha te traído, etc. Enfim. Vai ter que valorizar essa pessoa, vai ter que respeitar, vai ter que amar. E você vai ter que fazer isso porque você decidiu manter esse casamento. Bom, nisso aí, você vai ter que perdoar. E eu concordo, como Maiana falou e outras aqui disseram, a atitude do perdão não é algo que vem de Deus. Deus está dando aqui a orientação. Vamos voltar para o texto sagrado? O texto disse assim, que existia um servo que devia muito, implorou perdão, partiu dele. Não foi Deus que decidiu perdoá-lo, né? Partiu dele, implorou perdão, Deus acatou, porque Deus é só amor, perdoou. No momento que o outro precisava de perdão, fez a mesma coisa, implorou perdão. Por favor, me dá mais uma chance. Você vai ter que liberar essa chance. E isso aqui, melhor dizendo, o que eu quero realmente falar, tem que partir de você pedir o perdão e liberar o perdão. Não é uma coisa que vem de Deus, parte da pessoa. O que Deus vai fazer, vamos lá, né? Texto sagrado, ele vai cobrar. Cá, que comportamento você está tendo para que eu venha ter misericórdia de sua alma?
Aí você vai reconhecer, pô, Deus, olha, eu faço bobagem pra caramba. E uma das coisas que eu fiz foi tirar o Senhor de primeiro da minha vida, sabe? Meu primeiro hoje é o meu marido, é o meu filho, é o meu trabalho, seja como for. No momento que você faz isso, você está dizendo, Deus, você realmente não me interessa muito. Então, Deus vai dizer, olha, você quer saber? Eu vou te entregar aqui aos verdugos, aos seus algozes, aos atormentadores, né? Aos carrascos. Aí você fala, não, Deus, eu me arrependo disso tudo, me perdoa, me dá mais uma chance. É o que o texto está falando. Isso parte da gente. Esse negócio de orar para Deus ajudar a perdoar, para Deus tirar a mágoa do nosso coração, eu acho, não sei, eu acho isso você simplificar demais a sua obrigação nessa história. Eu acho que é você simplificar demais. Você pedir que Deus faça o que você tem que fazer. Obviamente, Deus vai te dar a direção e as oportunidades. Deus trabalha na gente, dando para a gente as oportunidades para vencer a mágoa. Como? Você vai ter que encarar a pessoa, você vai ter que lidar com ela, alguma coisa vai acontecer, e você vai ter que ter amor por essa pessoa, vai ter que ter respeito, etc, etc, etc. Ao invés de você orar para que Deus tire a mágoa de você, eu acho que o certo é você orar para que Deus abençoe aquela pessoa. Porque quando você tem coragem de fazer isso, você já venceu. Quem já teve raiva, quem já teve mágoa, sabe como é. Até você proferir o nome da pessoa é complicado. Sai sai uma coisa assim. Exatamente. É duro. É duro. Mas no momento que você começa a tomar essa atitude, cara, você está mostrando para Deus, Deus, por favor, tem misericórdia de mim, porque eu não quero isso dentro de mim. Você está agindo e não pedindo para que Deus faça. O Espírito Santo vai vir com um bálsamo, né? Com poder de cura espiritual. Ele vai tratar teu coração, ele vai tratar tua alma. O próprio Deus vai fazer isso, mas tem que partir de você. Tem que partir da gente. Não fique esperando que Deus faça o que a gente tem que fazer, não. Certo? Tomou a decisão, vai permanecer no casamento, libere o perdão, abençoe essa pessoa, ore por ela e esteja pronta para sofrer as consequências do que vai vir, que é realmente dar tudo certo e que pode acontecer do outro cônjuge não querer mais mesmo e acabou, deu tudo errado. A depender do seu nível de entrega para com Deus, vai arrebentar, velho, eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Por mais que essa pessoa vá embora, se for propósito de Deus, que Deus não une homem e mulher, Deus une propósitos, for propósito de Deus, velho, acabou, vai voltar. A gente tem visto sempre testemunhos, né? Aqui, pelo menos na Universal, a gente já cansou de ver testemunhos nesse nível. Se acontecer da pessoa simplesmente, exatamente, Thaís, é bem colocado, o cara volta e volta transformado, porque se é para voltar da mesma forma, gente, deixa ele lá quietinho. Foi isso que eu disse para ela. Não atribula, como Maiana falou aí, é livramento. Não atribula a tua salvação, não, velho. Se descola. Por mais que aquilo doa. Vai doer um tempo, 2 tempos, mas depois passa. E só vai passar a dor da perda, de qualquer coisa, da perda, justamente porque você colocou no lugar Deus que preenche tudo, pô. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, o que te falta? Que conversa é essa? Que te falta um casamento, que te falta um marido, que te falta dinheiro, que te falta roupa, que te falta uma grife, que te falta curtida no Instagram. Não, velho, não te falta mais nada. Não te falta mais nada. O resto é tudo acréscimo que Deus dá para você fazer os outros mais felizes, para você contaminar aquelas pessoas que estão em seu redor, para que essas pessoas tenham um encontro com Deus, para que elas caminhem com Deus. É propósito, não é amor, não é sentimento, é propósito de Deus, é propósito. Foi traída, decidiu se separar. Dentro da Bíblia, você não está pecando, beleza? Tá certo. É desejo de Deus que haja divórcio? Não. Você tem estrutura para suportar isso?
continuar sendo traída, etc., e esperar que esse rapaz venha se endireitar, se é que ele vai se endireitar? Você tem estrutura, nisso também você não peca. Agora, mantenha seu coração preparado para ser machucado algumas outras vezes e você liberar perdão, amar essa pessoa e respeitar essa pessoa como ela merece, porque era o que você gostaria que fosse feito com você. Então, a questão do perdão não é fácil. Não é. E eu acredito que por isso Jesus bate tanto nessa tecla. Não é a primeira vez que ele está falando de perdão, só no livro de Mateus, não estou falando nem no resto da Bíblia. Aqui no livro de Mateus não é a primeira vez que ele fala de perdão. Pô, por que ele toca tanto no assunto? Sendo que ele está disciplinando aqui os discípulos, né? Está disciplinando. Olha, vocês querem saber quem é o primeiro rei dos céus, mas olha só o que vocês têm que aprender antes. Então, provavelmente, esses discípulos estavam com o coração sujo, talvez até uns com os outros, né? Lembra que eles já estavam meio cismadinhos lá com João e João e Tiago, né? Quem? João e Tiago. Que se aproximaram lá para... Pedro não, antes, né? Que a mãe viu o Tiago, queria que um sentasse à esquerda, outra à direita. Eles já estavam lá meio chateadinhos. Aí tem Pedro aqui sempre com a relevância. Quem foi para o monte, né? No monte, no momento da transfiguração, só eram 3, o resto está aqui, né? Então, deve estar surgindo entre eles um sentimento ruim para o Senhor estar toda hora batendo em perdão, né? A gente está focando aqui em casamento nesse momento, mas o que ele está falando é coisas muito mais amplas. Então, ele está batendo aqui ciúmes, isso aí, Thaisa, entendeu? Está batendo aqui o tempo inteiro. E aí, no bojo final, né? O que interessa para o Senhor Jesus é que a gente perdoe, ponto. Quer permanecer no casamento, vá em frente com Jesus. Sem Jesus, você vai sofrer, naufragar. Com Jesus, você pode sofrer, mas vai ter vitória. Qual é a vitória final dentro de um casamento onde houve traição, onde está havendo problemas? A vitória final é você ser salva. A vitória final é você ser salvo. Se na caminhada você ainda ficar com o teu casamento abençoado, arrebentou. Mas o seu objetivo final é você ser salvo. Tá? Bota isso na sua cabeça. Você não vai entrar com seu casamento no reino dos céus, não. O casamento não vai entrar lá. Não tem casamento lá. Pelo contrário, né? E a gente sabe disso. Então, voltando aqui para o texto, parando um pouquinho essa ideia de casamento que a gente já tem 2 horas aqui batendo. Amanhã tem mais. Deus é mais. Depois tem mais, tem o divórcio, né? Então, vamos só voltar aqui no 34, onde ele fala, indignando-se o seu senhor, o entregou aos carrascos e até que lhe pagasse toda a dívida. Deus, o Senhor, o rei da parábola, Deus, ele pega aquele que está devendo, pecador, devendo uma dívida impagável, e ele diz que ele vai entregar os carrascos aos seus algozes, aos atormentadores, até que se pague a dívida. Atormentador vai fazer o quê? Vai atormentar, vai encher o seu saco, né? Que nem aquela galera do setor de cobrança jurídico te liga todos os dias, 10 vezes por dia. Ai, gostaria de falar com a senhora não sei quem, porque... Né? Aquilo atormenta, até que você pague. Aqui, nesse caso, meu irmão, é uma dívida impagável. Quando é que você vai pagar isso aqui? Nunca. Noutras palavras. Nem caduca. Noutras palavras. Isso aqui é quando a pessoa vai para o inferno e esquece. E essa dívida é eterna, assim como a condenação é eterna. Seja dentro de um casamento, seja dentro de uma relação comercial, seja dentro de uma amizade, seja como for, guarda o coração, porque se você contaminá-lo com mágoa, com algum sentimento negativo podre, você vai para esse lugar ser atormentado pelo resto da sua existência, que não é mais vida, né? É existência. Você continua existindo, mas não tem mais vida. Agora você está subjugada, né, no inferno para todo sempre. E assim Jesus fala, né? Finalizando, também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Pô, ele falou isso aqui para os discípulos, ele está falando aqui para a gente.
Se você não perdoar, né? Então, no momento que ele está falando aqui para os discípulos, eu creio que os discípulos não estavam com o coração limpo. Com quem eles estavam lá magoados, enfim, para mim, era uns com os outros. E não sei a dívida que eles têm por fora. Dívida, não falo dívida de dinheiro, não. Dívida, assim, de terem mágoa de outras pessoas. Né? Não sei como estava por fora, né? Com os próprios romanos. Enfim, é muita coisa envolvida. Mas o certo é que o perdão tem que ser liberado. E ponto. E isso aí eu entendi que todo mundo entendeu. Cada um com alguns pensamentos. Eu expus o meu. Não tenho intenção de ser dona da verdade. Isso é algo que eu penso dentro da palavra, tá certo? E, obviamente, cada um tem sua maturidade espiritual e sua evolução e vai desenvolvendo. Vocês têm realmente que ter cada um seu pensamento, tá certo? Mas perdoa, tá bom? Coração limpinho, senão não entra no reino dos céus. 00:03, vamos orar, pessoal? Vamos. Quem vai orar aí hoje? Fernanda, que fica levantando celeuma, né? Vou botar a Fernanda para orar. Perturbadora de Israel. Pô, Fernanda ficar aí dando uma de Elias, agora vá. Ora aí, viu, minha filha? Por favor. Antes da gente orar, que horário sábado? Então, sábado a gente Onde? vamos nos encontrar na casa de Dona Cida. Eu vou comer. Eu não sei onde é. Pera, o quê? Não, Saninha? Tá gravando. Minha Tá gente, vocês estão gravando. gravando. Foi mal. E quando, por algum motivo, meu Pai, tirarmos os olhos de Ti, Senhor, exorta-nos, Senhor. Exorta-nos, meu Deus, porque somos falhos, extremamente falhos, pecadores, e nossas inclinações nos puxam para longe do Senhor. Tenha misericórdia de nossa alma, Pai. Renova a Tua misericórdia todas as manhãs, meu Pai, porque precisamos do Senhor. Nos capacite, ó Deus, porque aqui queremos ser servos, buscamos ser servos, procuramos ser servos melhores a cada dia. Então, meu Pai, capacita estas servas para te honrarem, capacita essas servas para te servirem, capacita essas servas, meu Pai, para serem boca do Senhor. Que o Senhor nos use de todas as formas que o Senhor quiser, mas nos use. Não nos esqueça no canto, ainda que nós nos deixemos ficar no canto, meu Pai. Usa alguém, faça alguma coisa, mas não nos deixe ficar no canto. Nós não queremos o esquecimento, nós queremos a sua presença. Nós queremos o Senhor dentro de nós, de todas as formas, meu Pai. Então, venha, meu Deus, nessa noite, nesse momento, abençoe cada uma dessas mulheres que aqui estão, meu Deus. Vai ao encontro de cada uma, meu Pai, visita os lares, leva a tua presença, não há riqueza, nem joia, nem tesouro, nem bem mais precioso do que a tua presença na vida de cada uma delas. Fortalece a vida física, a vida espiritual, guarda os corações, meu Deus. Em nome de Jesus, guarda os corações, guarda os nossos olhos, as nossas mentes, ouvidos, unge os nossos lábios, meu Pai, porque temos que ser boca tua, em nome de Jesus. E pedimos, meu Pai, que o Senhor nos conduza nessa caminhada até o último dia, até o momento da tua volta, ou que o Senhor nos chamar. Segura a nossa mão nessa caminhada até o fim. Eu te agradeço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Então, pronto, pessoal, beleza? A gente se encontra sábado, e sábado tem a vigília, tá certo? A terceira vigília da visão, tá? Então, todo mundo participando às 18 horas, vai dar tempo, viu? A gente vai fazer nossa brincadeira, depois todo mundo vai ter tempo de estar presente para assistir a vigília. Agora a gente não vai poder nem ir com nossa roupa de mendigo. Tá gravando, viu? Tchau, uma boa noite, Deus abençoe. Lilian, eu quero Tá falar com você. gravando de novo?